Além de tudo, eu era tão obviamente estrangeira, chamava tanta atenção nas ruas de Nazca que me dava vergonha seguir existindo. Eu, tão alheia àquela cultura, a maneira como eles estendiam uma manta colorida no chão, ao lado das frutas e verduras que vendiam, e ali montavam uma extensão da casa, as crianças comendo de um lado, a mãe trocando a fralda de um bebê do outro, os homens sentados no chão copiando chaves em máquinas precárias ou bebendo cerveja quente de garrafas de 1 litro. Tão cômodos ali como estariam na mesa de sua própria cozinha. Tinham a pele marrom escura, os rostos redondos e indígenas, o corpo baixo e de ângulos quadrados. E ali estava eu tão branca, a quem o sol queima e machuca, a quem a terra suja, em quem as mordidas de inseto inflamam no meio dessa gente nascida do sol, feita de terra e irmã de todas as coisas vivas. Queria trocar de corpo e assumir uma aparência mais latina. Minha pele me traía, denunciava meus genes portugueses e espanhóis, meus genes colonizadores. Mais uma vez me perdi no meu corpo, não sabia o que fazer com esse invólucro que me pertencia, mas não me interessava. Meu corpo era uma barreira e eu não entendia porque não podia abandoná-lo quando é óbvio que eu e ele não somos a mesma coisa. O eu, essa entidade incorpórea, localizada talvez no cérebro, alguma coisa entre mente e espírito, uma coisa sem cor, sem gosto, sem textura. O corpo, uma posse. Meu corpo, uma espécie de fantoche do eu, uma representação na melhor das hipóteses, uma coisa a ser dominada na pior, uma coisa que no momento falava mais alto que eu, antes que o eu pudesse dizer qualquer coisa em minha defesa. Meu corpo me condenava. Oi, gente, voltei para falar de um dos meus livros preferidos da vida, a primeira leitura que eu fiz em 2019 e que eu decidi que daria o tom do meu ano em termos de leitura, daria o tom daquilo que eu queria ler. Um livro que eu acho perfeito, que eu acho bem equilibrado, que entrou pro meu coração e nunca mais vai sair. Tô falando de Ruína e Leveza, da Júlia Dantas, uma escritora gaúcha contemporânea que escreveu algo que é pra mim. Esse livro aqui, gente, dialoga comigo num nível tão grande que eu não sei como explicar, ou pelo menos não sabia até agora, e por isso demorei tanto pra trazer essa resenha pra vocês. Aqui a gente tem então um romance que vai contar a história da Sara, que é uma mulher jovem, tem menos de 30 anos, mora em Porto Alegre, é publicitária, mas sofre uma desilusão amorosa, tem o coração partido e a partir disso a vida dela começa a mudar. A gente acompanha todo o processo da Sara em sair desse luto, desse relacionamento que acabou, passar por uma transformação e ir em busca de algo mais que nem ela sabe o que é. Ela passa também por uma crise na carreira dela de publicitária, uma crise sobre a profissão, não entende mais como funciona o jornalismo, o que ela faz da vida, enfim. Então tudo isso vem ao mesmo tempo e faz com que ela entre em crise mesmo e queira repensar um monte de coisas na vida dela. Mas é claro que isso não se dá de uma forma ordenada e organizada e tudo certinho. É óbvio que vai ser bastante caótico todo esse processo pelo qual ela vai passar. E também não é ordenada a forma como a gente conhece essa história, porque a narrativa é alinear. No começo do livro já vem uma cena do presente, que é uma cena em que ela tá junto com o Lúcio, que é um argentino, um cara que passa viajando e ela encontrou na viagem, numa situação muito chata, que é a seguinte: ela desceu na parada errada. Ela tinha pegado um ônibus na companhia dele, ele ia pra um lugar, ela ia pro outro, ele desceu do ônibus sem avisar, ela achou que era naquela parada que tinha que descer e desceu e não era. Então daí começa, né, toda uma tensão, ela fica furiosa por causa disso, se sente perdida e a gente chega nessa cena. Então o romance começa mais no clímax, que é a Sara em um país diferente, que é o Peru, com um cara que ela não conhece direito, que é um argentino, passando por um período muito delicado, como essa viagem dá errado aí, ela desce na parada errada, ela acaba indo junto com ele pra onde ele vai e faz uma visita a uma mina, vai pra baixo da terra, e enquanto ela tá lá, acontece um terremoto e é isso que dá o plot pra continuar a história, pra história ser contada e mostrar todos os medos que a Sara tem e que sente nesse momento em que a terra tá tremendo, em que ela tá embaixo da terra e que um monte de coisa passa na cabeça. Então é mais ou menos isso. O romance começa nessa cena tensa em que ela tá junto com uma pessoa diferente, num lugar diferente, passando por uma situação extrema. A partir disso, a narrativa volta no tempo e começa a explicar algumas coisas do que passou. Então ela vai falar de um relacionamento amoroso que acabou. Esse relacionamento era com o Henrique, ela tava praticamente
realmente casada com ele, mas acontece algumas coisas ali que acaba separando esse casal, né? Então ela sai da casa do namorado e vai morar com uma amiga, Marcela, mas não conta o que aconteceu. Então ninguém sabe direito como aquele casal tão perfeito pôde se desfazer e tal. E a partir disso ela vai entrando num processo quase depressivo ali, porque não tá sabendo lidar direito com aquele fim, e muita coisa vai acontecer nesse período. Mas como eu disse, a narrativa é entrecortada. Então a gente tem um pouquinho do presente, que é no Peru, ela ali desbravando as cidadezinhas do país diferente, tentando se encontrar, e um pouco do passado dela. Mas esse romance é muito mais do que um romance de viagem. Pode ser encarado como um romance de viagem no sentido que ela sai realmente da cidade natal e vai para um outro país e vai tentando se encontrar na vida. É uma coisa que trata muito de identidade, mas não é só isso. Quando ela faz esse deslocamento e chega no outro lugar, o romance passa a ter uma questão muito forte de alteridade, de pertencimento, de latino-americanidade, que foi o que mais me encantou. Eu vou falar de forma desordenada tudo um pouco o que eu encontrei nesse livro. A gente tem então um processo que vai da dor à transformação, vai da ruína até chegar a alguma leveza ou na busca dessa leveza, tudo acontecendo numa viagem que surgiu para busca de si, para descoberta, redescoberta de si. Ela busca então sair da zona de conforto, e isso poderia ser um clichê, uma literatura que fala sobre sair da zona de conforto e ir para um lugar desconhecido, exótico, mas não é só isso. A gente tem aqui também uma questão muito forte da expectativa versus realidade, e não da parte do leitor. Não é porque a gente acha que isso aqui vai ser um livro sobre uma viagem, não, mas é uma expectativa e realidade da própria personagem, que vai para um caminho que é muito comum, mas acaba se surpreendendo com o que acontece lá com ela, acaba se surpreendendo com o contexto que ela encontra e com as pessoas que ela encontra, porque aquilo não sai nada como ela esperava. Ela sofre um choque muito grande por se perceber branca e muito europeia no meio daquela gente que é tão latino-americana, tão indígena, tão autóctone, tão nativa. Ela é muito diferente fisicamente dessas pessoas e ela não se sente pertencendo àquele lugar, e talvez nem a lugar nenhum, porque ela não é muito brasileira. Quem vê ela de fora não acha que ela é brasileira, e ela também por isso não se acha latino-americana. Todas essas questões sobre alteridade, sobre identidade me interessam muito. Era algo que eu estudava na faculdade e que sempre me chamou a atenção, porque eu gosto de perceber como a gente se constrói em comparação com o outro, em relação ao outro. A gente é aquilo que o outro não é, então a gente tá sempre se percebendo e olhando ao outro para tentar se entender, e é isso aqui que acontece também com a Sarah ao longo dessa viagem toda. Ela passa por várias cidadezinhas do Peru, e aí ela vai encontrando algumas pessoas, faz algumas amizades também, encontra gente de outros lugares e vai desbravando um pouquinho daquele país. Nessa busca por conhecimento, ela vai fazer de tudo um pouco nos passeios turísticos que ela faz, né, em algumas cidades como Cusco, e ela acaba chegando até uma cerimônia do fogo que era coordenada por um xamã, e lá ela se põe em muitas reflexões enquanto tá acontecendo toda aquela ritualística, ela no meio de uns gringos assim que não tem nada a ver com aquele lugar. Todo mundo diz que tá sentindo um monte de coisas e ela não tá sentindo nada, e olha só o que ela diz: eram eles mais sensíveis que eu, ou eram apenas melhores atores no teatro da transformação espiritual? Estavam em contato mais íntimo com seu eu interior, ou estavam mais dispostos a fingir um grande insight, porque no fundo eles também não se sentiam parte daquilo, mas gostariam? Ou seria o caso de que antes estavam tão desconectados de si mesmos que qualquer passo cambaleante em direção ao autoconhecimento lhes resultava uma experiência mística? Fosse qual fosse, entre eles eu era como protagonista do jogo em que crianças marcam um elemento que não pertence ao grupo: o pato em meio aos mamíferos, a colher em meio às verduras. Ainda assim eu buscava algo, mesmo sem saber o que. Quis uma consciência interligada ao cosmo, quis me integrar à humanidade, assumir a responsabilidade que temos com todas as formas de vida, quis me conectar à natureza, ganhar uma alma purificada, quis fazer parte do grupo, gostar de pão integral, fazer tofu pro almoço e sopa de quinoa no jantar. Eu queria tudo isso, mas intimamente, secretamente, eu não enxergava problema moral em comer um frango e esperava poder manter certa distância respeitosa da grande comunidade da vida, se a comunidade da vida fosse formada por todo mundo. Todo mundo é um bocado de gente, eu teria problemas com boa parte delas. Não gostaria de uma ligação cósmica com o Collor ou com o Charles Manson, ou com a menina maligna que puxava meus cabelos durante as aulas da terceira série, ou com quem fura fila e quem não para na faixa de pedestres. Eu ficava muito mais confortável com os abaixo-assinados online do que com os xamãs peruanos e as práticas da cosmovisão andina. Essa parte eu gosto bastante pelo bom humor dela, e isso também me pegou bastante ao longo da narrativa. Acho que ela consegue falar de coisas muito profundas do ser humano e ao mesmo tempo trazer certa leveza na narrativa. Ela é uma baita escritora, gente. A história fala também muito
sobre solidão, sobre o que é estar sozinho, se a gente precisa mesmo estar com outras pessoas, se a gente é importante pra alguém, se a gente é descartável. Em algum momento a narradora fala: somos sozinhos, mas ninguém vive sozinho. Precisamos de alguém, por mais que os alguém variem ao longo da vida e por mais que isso nos torne descartáveis em última análise, já que sempre substituíveis. Pode ser que qualquer um seja descartável, mas não podem ser todos descartados ao mesmo tempo. Daí que eu acho interessante, porque ela vai numa busca individual, ela vai tentando se entender e se encontrar no mundo, e ela acaba encontrando talvez o mundo, ela acaba se vendo no meio desse mundo inteiro e buscando formas de conexão. Eu acho que esse romance é um romance de conexão ou conexões. Gosto também do tema dos privilégios que é discutido aqui. Ela traz à tona o fato de ter muitos privilégios por morar num lugar em que tem acesso a muitas coisas que a Carmen, uma amiga que ela acaba fazendo na viagem, não tem. Então, acesso à internet, acesso ao conhecimento fácil, ao estudo fácil, um pouco mais de liberdade por ser mulher e ter uma sexualidade um pouco mais aberta. E a narradora diz que não precisava ter saído de Porto Alegre para descobrir isso, mas ela tinha que sair da bolha e era mais fácil sair da bolha indo para outro país do que indo para a periferia da própria cidade. Isso é muito forte, né? A gente às vezes fecha os olhos pro que tá ao nosso redor e busca alguma coisa num exterior, sendo que existem cópias dessa realidade bem perto da gente, né? Esse choque social, então, é muito forte mesmo. Quando ela conhece a Carmen, é uma moça que vem de uma família indígena e que consegue ir pra casa de uma tia numa cidade maior pra tentar fazer faculdade, mas ela vive nesse paradoxo entre as origens dela, a avó que vive numa aldeia na selva peruana, e essa tentativa de mudar, de ser diferente, de buscar outros rumos, essa tentativa de embranquecer também, de deixar de ser um tanto latino-americana para que possa conseguir um futuro melhor, talvez casar com um gringo, sair de lá. Isso é muito forte e isso mexe muito com a protagonista e mexe com a gente também quando tá lendo. Chega um momento em que a Sarah acaba viajando pra casa da avó dessa amiga dela e é ali que eu acho que acontece uma das coisas mais bonitas, porque ela encontra essa avó, essa ancestralidade, essa latino-americanidade, e aí ela começa a fazer comparações com a própria vida dela e isso é muito, muito interessante. Tínhamos as duas nascido em territórios explorados e por mais que nossos países tivessem tomado rumos muito diferentes, tecnicamente tínhamos as mesmas raízes. Vínhamos de povos misturados com colonizadores, de culturas nativas destruídas e riquezas expatriadas. Éramos as duas latinas, mas eu era tão desbotada e tão urbana, e ela era tão dourada e tão terrena. Ela era produto e dona daquelas terras. Não aquelas terras do vilarejo de Macinaua, cuja proprietária era agora uma multinacional. Rosa era dona da terra ancestral que sustentou e alimentou os primeiros índios, os Tiwanaku, os Incas, os Aimaras, povos que possuem aquilo que costumamos reconhecer como identidade. A terra lhe pertence na mesma medida que ela pertence à terra. Rosa vinha de uma linhagem histórica. Eu vinha do país do carnaval de paetês e de raças. E a mim haviam sido entregues traços espanhóis, um nariz italiano e um idioma português. E nenhuma dessas coisas se comunicava com a história pré-colombiana sul-americana. Estando ali, a América Latina parecia existir desde sempre e o Brasil parecia haver caído do céu poucos minutos antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Maria Rosa era tão antiga e eu tão jovem, e isso deveria nos conceder em igual medida o direito de termos nosso espaço no mundo. E ela tá falando isso aqui porque a aldeia onde essa Maria Rosa mora vai ter que ser realocada porque vão construir uma hidrelétrica ali. Então, assim, fala muito também dessa questão. Exploração da América Latina, da mineração, de como vem aqui e tiram todas as nossas riquezas e levam tudo. Essa é uma das partes que eu achei mais tocantes. Mas o livro fala de várias coisas que eu também não tô mencionando aqui agora. O livro fala sobre machismo, fala sobre violência doméstica, fala sobre aborto, fala, claro, sobre amor, relacionamentos humanos, fala sobre insatisfação, frustração com carreira e mercado de trabalho, privilégios, como eu disse antes, choque de realidade e especialmente da ligação humana. Então são vários temas que são muito caros pra mim e é por isso que eu amo tanto esse livro. Eu não sei se tá fazendo sentido esse vídeo, pelo amor de Deus, ou melhor, pelo amor da deusa, tem que fazer sentido isso aqui. Eu quero muito mostrar pra vocês que esse livro traz um universo dentro dele e eu não tô exagerando. São vários temas que provêm de uma coisa que poderia ser individual, mas não é, é coletiva. Tenho certeza que muitos sentimentos que tem aqui vão ser compartilhados por muitos leitores que vão sentir já ter passado em algum momento da vida por o que ela passou também. Gosto muito do personagem Lúcio, acho que ele é um oposto que ajuda muito na construção da Sarah, na reconstrução da Sarah. Ela tá sempre ali se debatendo com ele, eles são muito diferentes
diferentes. O Lúcio tem uma naturalidade, ele já viajou muito, ele age naturalmente naquele cenário diferente, mesmo sem conhecer muitas das coisas, e ela não, tá toda ali tateando, né, aprendendo a caminhar no desconhecido. Então ele basicamente força ela a mudar. Não que ele faça alguma coisa, mas simplesmente por existir, por estar ali, nessa alteridade ali, ela vai tentando se transformar. Precisava que Lúcio aparecesse e me criticasse e me apontasse falhas e me obrigasse a ofendê-lo como pudesse, para que na raiva que ele planta em mim, eu pudesse enterrar meus medos e mandar Lúcio a merda e meter o dedo na sua cara dizendo que eu não ia desistir, que eu era mais forte que isso e que eu ia ficar e sofrer e odiar Lima, o Ancajo, o Nazca e o país inteiro se fosse necessário, junto com todos os seus ancestrais incas e suas 80 variedades de batatas, e só por birra, uma soberba e poderosa birra, eu ia ficar, para odiar com autoridade, para poder depois contar que tudo foi mal, que minha viagem foi um desastre e ter os fatos e as provas para sustentar as minhas queixas. Eu ia ficar, chorar, passar fome, ser expulsa de hotéis, dormir em praças, passar frio, pegar malária ou febre amarela, vender todas as minhas coisas e então, só então, voltar ao Brasil pálida, doente e famélica e fazer todos odiarem os antes comigo. Então o Lúcio tem uma participação muito importante e esse é um romance que foge dos clichês, porque toda coisa desenvolvida ali parece que leva a um determinado final e o final não é esperado. E eu acho isso sensacional. Gosto muito também da epígrafe, que é um trecho de uma música do Fito Páez, que diz assim: nada te importa en la ciudad si nadie espera. Eu vou deixar aqui embaixo a música pra vocês conferirem, mas diz basicamente, né, que não interessa nada que esteja na cidade se não tem ninguém te esperando na cidade. É muito sobre isso também esse romance, né, sobre ter alguém que espera, ter alguém ao lado. Como eu falei, trata muito de relações humanas e mostra uma possibilidade bonita dessa relação, dessa conexão humana. Gosto demais da referência musical que tem aqui. Tem um trecho que cita Mercedes Sosa, uma música linda que eu também vou deixar aqui embaixo. Então assim, gente, esse livro dialogou comigo em diversos níveis, da música, à cultura latino-americana, a esse resgate pela nossa ancestralidade, a essa tentativa de empatia, desse pertencimento. Esse livro é uma ode à latino-americanidade e foi uma das coisas mais lindas que eu já encontrei. Além de tudo, ele é bem escrito, bem narrado, tem personagens bem construídos, a narrativa é impecável, o enredo também. Eu disse que ele é intercalado, né, entre presente e passado, e tem também umas partezinhas que são de diários, né, de um diário dela, em que ela conta alguns sonhos que não tem muita conexão e que dizem respeito também ao estado de espírito dela, né. Então, assim como ela tá perdida, os sonhos também estão desconexos e eu acho isso muito legal. E eu gosto da forma como esse romance avança e se desenvolve. E eu acho que eu vou parar por aqui, gente, porque eu já falei tanto, já li tanta coisa, já citei tanta coisa, não quero que vocês se cansem, eu quero que vocês peguem e leiam esse livro, que saiu pela editora Dublinense, que é de Porto Alegre também. A edição é maravilhosa, assim, super confortável de ler, e o livro é espetacular. A literatura brasileira contemporânea não me decepciona, é mais um livro escrito por mulher que eu tenho a honra de mostrar pra vocês e trazer pra cá e fazer com que mais pessoas leiam, porque realmente é um deleite encontrar obras como essa, encontrar escritoras jovens que produzem coisas tão boas. Eu quero muito que a Júlia Dantas siga escrevendo e que siga publicando. Já falei isso pra ela, já marquei ela lá na postagem no Instagram e eu espero de verdade que venham mais obras dela em breve. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se já leu ou se ficou com vontade de ler. Vou deixar o link também pra compra caso vocês tenham interesse. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.